Boa noite a todos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa semana Deus falou muito ao meu coração através da palavra sobre escolhas. E eu comecei a observar em como nós estamos fazendo escolhas o tempo todo e como as escolhas fazem parte da nossa vida. Nós estamos o tempo todo escolhendo entre uma coisa e outra. Nós começamos a fazer escolhas a partir da manhã, quando nós acordamos. A primeira escolha que você faz, você vai acordar cedo ou você vai ficar um pouco mais na cama, dormindo mais um pouco. E depois você vai escolher a roupa que você vai usar, que você vai para o trabalho. Se você não for trabalhar, você vai ficar em casa, mas aí você tem uma série de atividades para fazer durante o seu dia, seja no trabalho, seja em casa. E aí você vai escolher por prioridade as coisas que você vai fazer primeiro. Depois, e o que você vai fazer depois, e o que vou fazer depois. E você começa a escolher o que você vai fazer, a ordem em que você vai fazer as coisas. E nós estamos o tempo todo escolhendo. Escolhemos desde a roupa que nós vestimos até o curso que nós iremos fazer. Nós escolhemos nossos relacionamentos, escolhemos nossas amizades, escolhemos nossa carreira. Nós fazemos escolhas simples como usar tênis ou sapato, usar camiseta ou camisa, Nescau ou Toddy. Escolhas simples, mas também fazemos escolhas difíceis, escolhas um pouco mais complicadas, como mudar de cidade, tentar a vida em outro lugar, ou continuar aqui na minha cidade mesmo, continuar tentando fazer o que eu já estou fazendo mesmo, tentar dar certo. Escolhas difíceis como salvar meu casamento ou pedir o divórcio. Então existem escolhas e escolhas, algumas mais fáceis, outras mais difíceis, mas a verdade é que nós estamos sempre tendo que fazer uma escolha. Sempre temos uma oportunidade de fazer alguma escolha. Você que está ouvindo essa mensagem, você sempre escolheu corretamente? Você sempre foi bem sucedido nas suas escolhas? Ou você gostaria de ter voltado atrás em alguma escolha que você tenha feito? Que bom que você escolheu ouvir essa mensagem, porque você poderia ter escolhido simplesmente não ouvi-la. Nesse mesmo horário você teria qualquer outra coisa para você fazer, mas você escolheu ouvir essa mensagem, então continue aí, que Deus vai falar ao seu coração. As Escrituras, a palavra de Deus, ela relata exemplos de escolhas, de pessoas que fizeram escolhas que mudou a vida delas, que mudou o destino delas. E através desses exemplos, nós podemos tirar lições que vão nos ajudar a fazer as nossas escolhas. Abra sua Bíblia comigo em Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o 3. Acompanhe comigo aí na sua casa. Jonas, capítulo 1, versículos 1 até o 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles a Tarsis, para longe da presença do Senhor. Até aqui, amém. Irmãos, reparem que Deus ele tinha dado uma ordem a Jonas. Deus ele deu uma ordem a Jonas. E Jonas, por sua vez, ele tinha a escolha. Jonas tinha que escolher entre obedecer ou não obedecer a Deus. Ir a Nínive ou não ir a Nínive. E Jonas ainda tinha outras escolhas, como se eu não obedecer a Deus, eu fico em casa, eu fecho as minhas portas e me escondo da presença do Senhor, ou eu vou embora para outro lugar e fujo da presença dele. Então Jonas tinha escolhas a fazer a partir daquela ordem de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que nada acontece no universo, nada acontece no mundo sem a permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão dele. E Deus permite que as coisas aconteçam, mesmo que contrárias à vontade dele, mesmo que contrárias à sua vontade. Mas ele permite que aconteçam porque, ainda que ele não aprove todas as coisas, ele permite que aconteça porque essa é a vontade permissível de Deus.
E Deus permitiu que algumas coisas acontecessem na vida de Jonas. Nós vamos ver daqui a pouco. Deus permitiu que algumas coisas acontecessem na vida dele. Jonas, ele tinha uma escolha a fazer então: obedecer ou não obedecer a Deus. Nínive era a capital do Império Sírio na época, uma grande cidade que mergulhava em pecados e malícias. Nínive era habitada por um povo extremamente cruel, um povo extremamente violento, guerreiros violentos e cruéis. Jonas era um profeta de Deus. Jonas era da tribo de Zebulon. A tribo de Zebulon, ela produzia grandes guerreiros. Talvez seja esse o motivo de Deus ter designado Jonas para essa missão. De repente, outra pessoa se sentiria, no mínimo, intimidada para falar com aqueles homens, com aquelas pessoas. Mas Jonas era o homem certo para aquela missão. Jonas era o homem certo para isso. Porém, Jonas hesitou. A Bíblia diz que Jonas arrumou suas coisas, ele preparou suas coisas e ele foi na direção contrária. Ele foi para outro lugar. Não sabemos o porquê de Jonas não ter simplesmente permanecido em sua casa, fechado as suas portas e se escondendo, né, da presença de Deus. Mas a verdade é que Jonas, ele pegou um navio para outro lugar. Jonas foi para outra direção, ignorando a mensagem de Deus. Jonas escolheu o caminho da desobediência e o caminho da fuga. Jonas fugiu e pensou assim que de repente Deus esqueceria, né, da ordem que havia dado a ele. De repente Deus esqueceria. Só que o Deus que dá ordem, ele espera que nós possamos cumpri-la. E Jonas não só deixou de cumprir o que Deus havia ordenado, como também fugiu da presença de Deus, tentando se esconder da presença dele, diz a Bíblia. Então nós temos aqui o primeiro ponto que eu queria destacar aqui sobre a vida de Jonas. O primeiro ponto é: fugir torna-se uma opção para quem não deseja obedecer. Ou seja, a fuga é a reação do desobediente. A fuga é a reação do desobediente. Quando nós fugimos, nós pensamos, né, na nossa mente, que sair daquele contexto nos isenta de culpa, que sair daquele contexto nos isenta da própria desobediência. Porém, a fuga de Jonas trouxe outras consequências que inclusive colocavam a vida de outras pessoas em risco, não só a dele. Jonas, ele queria ir para qualquer lugar que não fosse Nínive, qualquer lugar que não fosse o lugar onde Deus mandou ele ir. E Jonas chegou naquele porto de Jope e tinha vários navios lá, e cada navio levava a uma direção, cada navio levava a uma viagem diferente. Eram várias possibilidades. Inclusive, havia um navio que levaria Jonas a Nínive, mas Jonas pegou um navio que ia para Tarsis. Você que está aí na sua casa, saiba que nos portos da vida nós encontramos vários navios também. Nós encontramos várias possibilidades. Encontramos navios que levam a vários destinos diferentes, a viagens diferentes. Mas infelizmente existe sempre uma tempestade esperando por aqueles que tomam a direção errada, por aqueles que pegam o navio errado. E chegamos aqui ao segundo ponto que eu queria destacar da vida de Jonas, que é: fugir é fácil. Fugir é fácil. Difícil é você cumprir uma ordem, cumprir uma responsabilidade, assumir uma responsabilidade. Existem pessoas, por exemplo, que fogem da responsabilidade com seus filhos. Eu trabalho numa escola e eu descobri há pouco tempo que existem vários alunos, não são poucos, são vários alunos que não têm a paternidade na sua certidão de nascimento. Inclusive, o cartório de registro civil esse ano fez uma campanha, juntamente com uma escola, para que essas mães localizem os pais dessas crianças e levem ao cartório para que seja feita ali, incluída na sua certidão, a paternidade. Então nós vemos que as pessoas fogem mesmo da responsabilidade, porque a fuga é fácil. Casamentos que estão se dissolvendo simplesmente pelo casal não assumir as dificuldades, os problemas, e vai deixando as coisas passarem, fogem da responsabilidade, e aí o casamento se dissolve. Pessoas que abandonam suas famílias porque se acham incapazes de mantê-las. Parece um absurdo, mas isso acontece muito.
A dificuldade vem, o desemprego, as crianças pedindo as coisas, e o pai simplesmente abandona a família, ele vai embora, ele foge da responsabilidade. E a mãe fica com as crianças, tendo que mantê-las, tendo que se virar com elas sozinha. Ministérios que estão se acabando pelo esfriamento dos seus membros. Eles vão se esfriando, de repente abandona, foge da responsabilidade. Então fugir é fácil. Então sempre que você tiver uma escolha a fazer, opte pela obediência. Opte pela obediência. A obediência é o melhor caminho para uma escolha bem-sucedida. E aqui nós chegamos ao terceiro ponto de destaque da vida de Jonas, que é a tempestade. Jonas, ele embarcou em um navio que ia para Tarsis, a fim de fugir da presença do Senhor. O Senhor, porém, enviou ao mar um vento bem forte, diz a Bíblia, um vento forte. E caiu uma tempestade tão violenta que o navio parecia que ia despedaçar. E com muito medo os marinheiros chamavam pelos seus deuses, clamavam pelos seus deuses para que eles os socorressem. E começaram a lançar algumas coisas ao mar na tentativa de diminuir o peso. E começaram a jogar as coisas ao mar. Mas nada daquilo resolvia. A tempestade continuava e o barco continuava a ponto de quebrar. E eles começaram a ver a morte ali, diante deles. E Jonas, enquanto isso, dormia profundamente no porão do navio. Dormia profundamente. Até que o capitão desceu para falar com ele e falou: como pode você dormir numa situação dessa? Levante-se, ore ao seu Deus. Quem sabe o seu Deus presta atenção em nós e poupará a nossa vida. Isso está lá no versículo 6. O navio prestes a afundar, um vendaval, marinheiros oravam, lutavam, e Jonas simplesmente dormia no porão do navio. A fuga faz isso. A fuga nos leva para o porão, onde Jonas estava. Às vezes nós também somos assim. A situação exige que nós nos levantemos, que nós oremos, que nós vamos à luta. Mas a negligência por uma escolha errada, ela toma conta de nós, ela toma conta do nosso ânimo, da nossa força. Foi o que aconteceu com Jonas. Jonas, ele desobedeceu ao Senhor, ele fez uma escolha errada, ele escolheu o caminho da desobediência, o caminho da fuga. E Jonas foi para o porão, e lá no porão, o desânimo tomou conta dele. Ele não tinha força para fazer mais nada, ele só queria estar ali. E dormir se tornou uma opção para Jonas. E é isso que a fuga faz, nós adormecemos, nós nos tornamos um peso no navio que nós estamos. É necessário nós entendermos que atitudes erradas podem afetar outras pessoas. A atitude errada, a escolha errada de Jonas afetava diretamente todos os tripulantes daquele navio e afetava diretamente todos os habitantes de Nínive, para onde ele deveria ter ido. Então veja só, uma escolha errada de uma única pessoa, Jonas, estava afetando a vida de todas as pessoas naquele navio e de todos os habitantes de Nínive. Olha só como que uma escolha errada pode afetar outras pessoas. Pode afetar pessoas à sua volta. Uma única escolha errada que você faz. E nós chegamos aqui ao quarto ponto de destaque da vida de Jonas, que é sobre a identidade. A Bíblia diz assim: então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado aquela terrível tempestade. E quando tiraram sortes, eles indicaram que Jonas era o culpado. Só poderia ser Jonas. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Quem é você? Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua nacionalidade? Quem é o seu Deus? Tempestades geralmente são ótimas para revelar quem somos, para revelar quem nós realmente somos. Tempestade nos faz sair da zona de conforto. Ela tira de nós nossas verdadeiras ações, expõe nossas intenções, sejam elas boas, sejam ruins. Mas a verdade é que a tempestade, ela esclarece para que viemos, para que estamos aqui. A tempestade, ela traz à tona a nossa verdadeira identidade. Quem nós somos de verdade. É no momento da tribulação e no momento da tempestade que você descobre quem você realmente é. Identidades são requeridas em tempos de tempestade.
Quem sou eu quando o mar se agita? Quem sou eu quando o navio está prestes a afundar? Quem somos nós quando passamos por uma grave crise financeira? Quem somos nós quando enfrentamos uma grave doença, um grave problema de saúde? Quem somos nós quando perdemos alguém importante? É no momento da tribulação, é no momento da tempestade que você vai descobrir quem você é de verdade. E as perguntas giravam em torno de Jonas. Quem é você? Quem você adora? De onde você vem? Para onde você vai? Quem é o seu Deus? E Jonas estava, na verdade, sendo um desobediente. A identidade de Jonas naquele momento era um desobediente, um fujão, indo para um lugar onde ele não havia sido chamado. Essa era a identidade de Jonas naquele momento. Mas apesar da escolha errada, apesar da desobediência, apesar da fuga, Jonas ele não perdeu de vista quem ele era. Jonas ele não perdeu a sua identidade. E a Bíblia diz que Jonas assumiu o seu erro perante toda a tripulação daquele navio. E Jonas disse assim: joguem-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Jonas não perdeu a sua identidade. Assumir a responsabilidade é algo raro em nossos dias. É algo raro. Nós temos tantas justificativas, tantas desculpas para tudo. Para tudo. Como é raro você encontrar alguém hoje que diga: eu errei, eu sou o culpado, é culpa minha. Eu sou o responsável por isso. Como é difícil. Mas assumir o erro é algo nobre. Assumir o erro isenta outras pessoas do seu erro. A partir do momento que Jonas disse que ele era o culpado, que ele era o problema ali, todas as outras pessoas ficaram isentas do erro dele. Como é importante nós assumirmos a responsabilidade dos nossos atos. Como é importante. E ao ser confrontado, Jonas então apontou a solução que salvaria todos eles. Joguem-me ao mar. Ali estava a solução. Me atirem no mar, me joguem no mar. E o mar voltará a ficar calmo. Jonas havia saído da sua zona de conforto, colocando em risco a sua própria vida, para tentar reparar as coisas, para tentar, numa tentativa de reparar o seu erro, a sua escolha errada. A tempestade cessou quando Jonas foi lançado ao mar, diz a Bíblia. Assim que Jonas foi lançado ao mar, a tempestade passou, o mar ficou calmo e o navio navegou tranquilamente. E quando perceberam o que havia acontecido, os marinheiros adoravam ao Senhor e ofereceram sacrifícios a Ele, fizeram votos ao Pai. No versículo 17 do capítulo 1 de Jonas diz assim: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, para que engolisse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ao ser atirado no mar, Jonas foi engolido por esse grande peixe e ficou ali no ventre daquele animal 3 dias e 3 noites. Isso lembra muito aquelas grandes produções do cineasta Steven Spielberg. Mas a diferença é que a produção aqui foi real e o cineasta foi o Criador, nosso Deus. Bendito é o Senhor. A Bíblia diz que lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. Jonas falou com Deus, uma oração linda, uma oração poética, dizendo assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e Tu ouviste a minha voz. Porque Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos, todavia tornarei a ver o Teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, um abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com seus ferrores, mas Tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a Sua misericórdia, mas eu Te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Essa foi a oração de Jonas dentro do ventre do grande peixe.
Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na terra. Então o grande peixe foi até a praia e vomitou Jonas na terra. E Deus falou com o profeta, com Jonas, né, mais uma vez, uma segunda vez, e pediu o mesmo que ele havia pedido antes. Ou seja, Jonas voltou ao ponto de partida. E Deus falou com ele dizendo: vá a Nínive e declare a mensagem que eu te disser. Vá a Nínive, como eu te ordenei, e cumpra a sua missão. E Jonas obedeceu a Deus e percorreu uma jornada de 3 dias para chegar em Nínive. E quando chegou em Nínive, começou a declarar: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E ali Jonas cumpriu o propósito que Deus havia ordenado a ele lá no início. Jonas voltou lá ao ponto de partida. Há uma frase bem conhecida que diz assim: toda desobediência gera uma consequência. Isso é um fato. Isso é um fato. Toda desobediência ela vai gerar uma consequência. Embora o profeta Jonas ele tenha tentado fugir da presença de Deus, Deus mostrou que estava no controle de tudo. Ele está no controle de todas as coisas. O nosso Deus ele controla o tempo, ele controla o mar, ele controla a fauna, controla a flora, ele controla os homens. Tudo está sob o seu controle, ele controla tudo. Tudo está nas mãos de Deus, tudo está sob o seu domínio. Todas as coisas estão sob o domínio do nosso Deus. A escolha errada, ela nos leva rapidamente ao desastre. Mas a escolha certa nos proporciona um novo entendimento de Deus e do seu propósito. Irmãos, na minha infância, eu fui uma criança que dava muito trabalho para se alimentar. A maioria das crianças são assim, na verdade, né? Dão muito trabalho. Eu queria só comer bobagens. Eu gostava de comer bobagens só. Bolacha recheada, pão, mas a comida que sustenta mesmo, eu dava muito trabalho. Eu sei que a maioria das crianças sim, mas existem crianças que dão um pouco mais. E eu era uma dessas. E eu me lembro que um certo dia meus pais, eles me colocaram sobre a mesa. E eles colocaram para mim um prato de macarrão com carne. E eles disseram assim para mim: você só vai sair dessa mesa depois que você terminar esse prato, a hora que ele estiver vazio. Então eu tinha diante de mim uma ordem. Mas eu tinha também uma escolha. Eu era uma criança de 6 anos. Mas eu me lembro muito bem disso. Eu tinha uma escolha: obedecer ou não obedecer meus pais. E a verdade é que eu desobedeci. A hora que ninguém estava me observando, eu saí de casa, eu fugi de casa. Isso foi lá em Cubatão, na Baixada Santista. Eu me lembro que ao lado da nossa casa tinha uma casa em construção. E eu fugi para essa casa e fiquei escondido lá. Então eu tinha uma ordem, eu desobedeci a ordem e eu fugi. E eu me escondi. E eu fiquei lá a tarde toda, o resto do dia. E de lá da construção, escondido, eu podia ouvir meus pais me procurando, desesperados pela rua, mobilizando os vizinhos. E eu ouvia as pessoas gritando meu nome, eu conseguia ouvir o choro da minha mãe chorava, desesperada. Nós morávamos perto de um braço de mar. Quem conhece a Baixada Santista sabe que a Baixada Santista ela é rodeada do mar. Então eles ficaram preocupados: nossa, ele deve ter se afogado. E eu ouvia tudo lá, mas eu fiquei escondido porque eu estava com medo. Eu havia desobedecido meus pais, eu havia fugido e eu estava lá escondido. Então eu não sabia o que fazer, eu fiquei ali adormecido, parado. E de repente no finalzinho do dia uma pessoa chegou e me encontrou lá, escondido. Me tomou pelo braço e me levou até meus pais. E quando eu avistei meus pais, a primeira coisa que eu pensei assim: eu vou levar a maior surra da minha vida que mal começou. E para minha surpresa, meus pais me abraçaram. Me abraçaram dizendo assim: que bom que você está bem. E eu lembro da minha mãe chorando. E eles me levaram para casa, me deram um banho, me trocaram, me sentaram na mesa, trouxeram um prato de macarrão com carne e disseram: agora você vai comer. E eu comi o melhor prato de macarrão da minha vida. Irmãos, aquele prato de macarrão era Nínive para mim naquele momento. Era a minha Nínive. Comer era o caminho da obediência.
Não comer era o caminho da desobediência. E eu desobedeci meus pais e eu fugi como Jonas. E eu me escondi numa construção, ou seja, o meu porão. E lá eu fiquei. De repente alguém me encontrou, me tomou pelo braço, ou seja, o grande peixe. E me levou até meus pais. Me levou até Nínive. E lá eu cumpri a minha missão, a minha obrigação. Me deliciei daquele prato de macarrão, que era a minha Nínive. Um exemplo simples apenas, só para ilustrar, de uma forma simples, como que nós agimos, muitas vezes como Jonas. E para ilustrar como que Jonas, ele agiu como uma criança. Como que a atitude da desobediência, a atitude da fuga, é uma atitude infantil. Jonas agiu como uma criança. E nós, muitas vezes, sendo adultos, agimos como Jonas. Mas você que está aí, ouvindo essa mensagem, qual a sua Nínive? Qual tem sido a sua Nínive dos últimos dias agora? Nesses últimos dias, hoje, qual é a sua Nínive? Que escolha você tem feito em relação a Nínive? Que escolha você está pensando em fazer em relação à sua Nínive? Quantas vezes fazemos como Jonas? Mas a verdade é que quando não ouvimos a voz de Deus, nós fazemos escolhas erradas. Quando nós não ouvimos a voz de Deus falando conosco, quando nós não ouvimos os conselhos de Cristo, nós fazemos escolhas erradas. O Senhor, Ele fala conosco e pede obediência, pede fidelidade. E o princípio de uma escolha certa, o princípio de uma escolha bem-sucedida é a obediência. É a obediência. O filho obediente, ele nunca decepciona o pai em suas escolhas. O filho obediente, ele honra os conselhos do pai. O filho obediente, ele alegra o coração do pai. Pense nisso. Obedecer é melhor do que sacrificar. O melhor caminho é o caminho da obediência. Deus, ele não nos obriga e nem nos força a tomar decisões. Pelo contrário, ele nos dá o direito da escolha. Ele nos dá o livre-arbítrio. Mas o que acontecerá amanhã depende da nossa escolha de hoje. Da nossa escolha de hoje. E nós precisamos nos sentar aos pés de Jesus para ouvi-lo, para ouvir a sua voz, para ouvir os seus conselhos. Assim como fez Maria, escolhendo a boa parte. Qual tem sido a sua escolha em meio a tantos afazeres, a tantas vozes que nós ouvimos no corre-corre do dia a dia? Qual tem sido as suas escolhas? Será que temos feito a melhor escolha? Será que temos nos assentado aos pés de Jesus para ouvir a sua voz? Maria amava Jesus e tinha prazer em ficar sentada aos pés de Jesus, ouvindo seus conselhos, ouvindo o que ele tinha para dizer. Marta também amava Jesus, mas sentia a necessidade de estar de pé preparando uma comida que seria servida para Jesus. Certamente Marta gostava de cozinhar, porque todas as pessoas que gostam de cozinhar, ela tem um prato, o melhor prato dela. E quando recebe uma visita em casa, você quer fazer o seu melhor prato. Então essa era a preocupação de Marta, fazer o melhor prato dela. Aquela carne de panela com batata, preparar uma mesa linda para Jesus. Essa era a preocupação de Marta. Enquanto a preocupação de Maria era: Jesus está na minha casa. Quanto tempo ele vai ficar aqui? 1 hora, 2, 3, eu não sei. Eu não sei quanto tempo ele vai demorar aqui. Então eu vou aproveitar ao máximo o tempo dele aqui. Eu vou aproveitar ao máximo a estadia dele na minha casa. E eu quero ouvir cada palavra que ele tem a dizer. Eu quero ouvir todos os conselhos, tudo que ele tiver para me dizer. E Maria ficou ali aos pés de Jesus. As duas amavam Jesus. Mas uma coisa diferenciava as duas. Uma coisa diferenciou as duas: a escolha. A escolha. Maria escolheu a boa parte. Não deixe que o que é urgente tome o lugar do que é importante. O que era urgente naquele momento ali para as duas?
O que era urgente ali? Preparar uma comida, preparar a mesa. Mas o que era importante? O importante era se deliciar das palavras de Jesus, se deliciar dos conselhos de Jesus. Aquilo era importante. Então nós temos que fazer a escolha certa. Não deixar o que é urgente tomar o lugar do que é importante. Deus não desistiu de Nínive, mas também não desistiu de Jonas e não desiste de nós. Feche os seus olhos agora e ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, nesse momento, Senhor, ouvir a Tua voz. Nós queremos, Senhor, ouvir, Senhor, os Teus conselhos, Senhor, as Tuas palavras, Senhor. Nós queremos, Senhor, sentir a presença do Teu Espírito Santo, Senhor, guiando os nossos passos, Senhor, nos levando, Senhor, ao caminho da obediência. Que nós possamos sempre, Senhor, fazer as melhores escolhas em nossas vidas, Senhor. Que as nossas escolhas, Senhor, sempre, Senhor, nos levem para perto de Ti, para perto, Senhor, da Tua vontade, para perto, Senhor, do Teu querer, Senhor. Que as nossas escolhas, Senhor, nunca, Senhor, nos levem para longe de Ti, Senhor, para longe da Tua presença, para longe da Tua casa, Senhor. Mas que nós possamos, Senhor, a cada escolha que nós fazemos, Senhor, nos aproximar, Senhor, de Ti e da Tua vontade, ó Deus. E que sempre, Senhor, todas as vezes que nós errarmos, todas as vezes, Senhor, que nós fizermos a escolha errada, Senhor, que o Senhor nos pegue pela mão, Senhor, e nos conduza, Senhor, ao início, Senhor, ao ponto de partida, e que lá, Senhor, nós possamos, Senhor, nos arrepender, corrigir os nossos erros, Senhor, e estar sempre, Senhor, no centro da Tua vontade, ó Deus. Que Teu Espírito Santo, Senhor, tome conta de nós, do nosso ser, dos nossos pensamentos, Senhor, e nos ajude, Senhor, nas nossas escolhas. Nos ajude, Senhor, a escolher, Senhor, o que faz bem para a nossa alma, para a nossa vida espiritual, ó Deus. É o que nós pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e que nós tenhamos uma semana de boas notícias. Amém. Deus abençoe a todos.